Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 20, do verso 1 até o verso 18. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 20, do 1 a 18, a palavra do Senhor nos diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor e acabamos de ler uma porção. Mas nós carecemos, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo. Portanto, ó Deus, traga iluminação à nossa mente, abra, ó Deus, o nosso entendimento e o nosso coração, ó Deus, para recebermos a Tua palavra. E que o Senhor mesmo aplique essa palavra, ó Deus, em nossas vidas. A nossa oração sempre, ó Deus, é que o Senhor nos edifique a Tua igreja, o Teu povo, ó Deus, para Ti mesmo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1647, um dos grandes teólogos conhecidos nossos, John Owen, ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele foi traduzido aqui para o português com o nome de Por Quem Cristo Morreu. A ideia de John Owen é mostrar, principalmente nos fundamentos da nossa fé, aquilo que é primordial e saber que a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, ela tem lugar central naquilo que nós professamos ou na fé que nós professamos. Portanto, por mais que ao olhar para a realidade da morte, nós vamos perceber que a morte ela
de qualquer maneira, na nossa vida, ela é uma tragédia na nossa vida, seja de qual forma que isso aconteça próximo a nós, a gente vai perceber, e às vezes nós temos uma sensação de que nesses casos a morte ela se tornou vitoriosa. Mas a morte de Jesus ela é diferente, completamente diferente. Se a gente notar nas Escrituras, desde a primeira morte, que foi a morte de Abel, nós vamos perceber que na morte de Cristo não se assemelha àquilo que nós passamos ou àquilo que tantas pessoas passaram ou dentro do próprio relato bíblico. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que a morte de Jesus ela não foi o fim, mas ela é o começo. A palavra de Deus vai nos mostrar que a morte de Jesus não foi derrota, mas foi vitória. E não foi um caminho sem volta, mas um caminho de volta para a casa do Pai. E assim a gente percebe que Jesus, ele matou a morte na sua própria morte, provando então que a vida é muito mais poderosa do que a própria morte. E assim, quando nós pensamos a respeito dessa realidade, a gente começa a entender aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito do nosso Deus Todo-Poderoso e que previu tudo isso, ou decretou tudo isso, para que nós tivéssemos hoje a redenção. Sem dúvida, essa morte é o castigo que nos trouxe a paz, e é por causa de Cristo Jesus. E nós ouvimos hoje aqui a respeito dos terrores da sua morte, hoje pela manhã, e nós sabemos que a morte de Cristo não era apenas por causa da questão física, que o sofrimento físico que ele padeceu por nós, mas era muito maior porque os nossos pecados estavam pesando sobre ele, e aquilo que nós vamos perceber que Cristo Jesus, ele experimenta sim o maior de todos os abandonos, quando Deus vira as costas para ele por causa do nosso próprio pecado. Portanto, a morte de Cristo, ela não pode se assemelhar com a morte de ninguém. E nós temos, então, a palavra de Deus vai nos mostrar os sinais de toda essa ressurreição que está à nossa volta, e é isso que a palavra de Deus nos mostra do começo ao fim, falando a respeito de todo esse ato de redenção e de que isso seria necessário. Desde quando a gente percebe os sacrifícios sendo estabelecidos no Antigo Testamento, tudo isso estava apontando para uma só direção, estava apontando para Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus está lá naquele caminho de Emaús, diz que ele vai falando acerca de tudo aquilo que a Escritura estava dizendo acerca dele mesmo. Ele estava se referindo, sim, ao Antigo Testamento e de tantas passagens ou sinais que apontavam para a sua morte e para a sua ressurreição. E é na cruz que Cristo se torna pecado em nosso lugar. Isaías 53, verso 10, diz que Deus agradou moer o seu próprio filho, e assim morrer em uma morte odienta ou maldita, uma morte e morte de cruz. Alguns textos nós lemos nessa noite aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13 a 19, e Paulo argumentando e fazendo uma argumentação, fazendo perguntas retóricas e ele mesmo respondendo e mostrando que a centralidade do Evangelho está exatamente na ressurreição de Cristo Jesus. Ele diz, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está utilizando a arte retórica da época e do tempo e fazendo várias perguntas e mostrando exatamente que não havia sentido de proclamar
a vitória de Cristo Jesus ou a ressurreição de Cristo Jesus, se algumas pessoas ainda acreditavam que a ressurreição não poderia acontecer. E nós temos isso sendo repetido ao longo das eras e ao longo do tempo. Em alguns momentos nós temos alguns ataques exatamente com respeito à ressurreição de Cristo. Mais ou menos na década de 60, quando começa a florescer a teologia liberal e ressignificar alguns termos teológicos, o primeiro é exatamente a ressurreição. Se você perguntar a um teólogo liberal se ele crê na ressurreição de Cristo, ele vai falar, sim, eu creio. Mas você precisa perguntar para ele, mas você crê que Cristo Jesus ressuscitou ou ressurgiu dos mortos em corpo? Ele vai dizer, não, aí também não. Eu creio que Cristo ressuscitou apenas no coração dos discípulos. Isso tem uma diferença enorme, porque aquilo que a palavra de Deus nos mostra, e nos mostra nesses relatos, é que Cristo Jesus, ele ressuscitou em carne. Eu quero nessa noite ainda passar algumas coisas no texto que nós acabamos de ler, algumas imagens nesse texto aqui, antes da gente fazer algumas aplicações para a nossa vida, respondendo à pergunta: que diferença faz a ressurreição de Cristo nas nossas vidas? O contexto dessa passagem nos conta essa história. A primeira coisa que nos mostra é aqui que havia uma mulher, Maria Madalena. Ele vem mostrando isso e pontua tanto no verso 1 quanto no verso 18. O texto de João faz questão de mostrar que era Maria Madalena. Nós temos algumas Marias sendo relatadas aqui nos evangelhos. A maioria delas são identificadas por conexões familiares. Nós temos Maria, mãe de Tiago e João, Maria, irmã de Marta e Lázaro, Maria, que era esposa de Cleopas, mas esta Maria aqui é Maria Madalena. Possivelmente o Madalena está relacionando a cidade de onde ela era, que seria Magdala, mais ou menos a 10 quilômetros de Cafarnaum, uma cidade onde era o ponto principal de Jesus, onde Jesus era a base, onde Jesus ficava. Portanto, Maria Madalena também, lá no Evangelho de Lucas, nos mostra que ela foi liberta por Jesus de 7 demônios, o que pode significar literalmente 7 demônios, ou talvez um número aqui, 7, como indicando perfeição, dizendo que Jesus a libertou completamente. A gente percebe também que Maria Madalena, a partir daí, a história dela sempre está aqui sendo pontuada, que em vários momentos ela está presente. Se você notar no relato, quando tem a crucificação, ela está lá presente. No enterro de Cristo Jesus, ela está lá presente. E na manhã da ressurreição, ela também está aqui presente. Há alguns, talvez, carimbos que nós temos no texto que a gente não pode pular aqui, para que a gente possa notar aquilo que João está pontuando. Primeira coisa, ele diz que foi no primeiro dia da semana. Isso ele repete de novo lá no verso de número 19. Também o texto nos diz que era cedo, agora é domingo, e é de madrugada. E ele também diz agora no texto que ainda estava escuro. Isso possivelmente apontando para o horário, sim, que estava ali, que Maria Madalena estava chegando ao túmulo, mas também há algo no ar, nos discípulos ou naqueles que seguiam a Cristo Jesus, ou seja, eles ainda não tinham entendido, por mais que Cristo Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia, a escuridão tinha tomado conta da vida deles. A gente vê em outros relatos que eles saíram, alguns voltaram à antiga vida, foram pescar. Maria Madalena estava ali. E ela chega no lugar, e com base nos outros evangelhos, as mulheres foram, ela não estava sozinha. O texto aqui fala de Maria Madalena, mas depois a gente vê que ela fala no plural, né? Portanto, ela estava com outras mulheres ali no túmulo, possivelmente levando especiarias, mas aquilo que já era uma tragédia na vida deles, agora ela percebe que há algo muito maior, porque o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Então, quando ela se dirige àquela sepultura, aquilo que poderia já ser ruim, né? Ou seja, ao levantar de madrugada,
ou possivelmente nem dormir, ela chega naquele lugar e vê que já não tinha o corpo de Cristo Jesus e que a pedra tinha sido removida. Algumas palavras no texto aqui nos mostram que ela estava completamente desesperada, porque o termo que é usado para ela chorar é claiô, que diz que é um choro de soluço, um choro alto, desesperado, quando ela viu a cena de que o túmulo estava vazio. Mas aqui no verso 13, a gente vê que pergunta para ela, olha, por que estás chorando? E agora, como eu disse, ela mostra o contraste quando ela fala com Pedro e João, e agora quando ela fala com os anjos, ela diz, quando ela fala com Pedro e João, no verso 2, diz, eles levaram o Senhor e não sabemos onde eles o colocaram. Mas agora ela responde para os anjos, eles tiraram meu Senhor e eu não sei onde eles o colocaram. Aqui nós temos então João relatando, e ele mesmo coloca ele no texto, e ele sempre põe aqui o discípulo que Jesus amava. A outra coisa que ele diz que correu mais rápido do que Pedro, mas ele não coloca que era o nome dele, e ele era bem mais novo, sim, do que Pedro. Ele chega primeiro, mas ele não tem coragem de entrar ali. Uma outra coisa que eu quero destacar no texto é quando Jesus ele fala o nome de Maria, possivelmente ele fala de um jeito que ela reconhece na mesma hora. Ela estava chorando completamente desesperada, ela ainda trocam as palavras com Jesus, mas quando Jesus fala o nome dela, ela reconhece no mesmo instante. E então ela diz, Rabone, e o texto nos traduz isso, está no aramaico, mas há algo diferente aqui, porque normalmente para você chamar algum mestre, você diria apenas Rabon, ou um grande mestre, Rabons, grandes mestres, e você nunca utilizava, normalmente não utilizaria essa terminação. Mas aqui no aramaico, a terminação i aqui é por causa de um pronome possessivo, então ela diz, é meu grande Senhor, meu mestre, Rabone, significa isso, ou seja, ela está olhando para Jesus e ela dizendo agora, esse é o meu mestre, esse é o meu Senhor. E assim, ao olhar para todo esse relato e aquilo que a palavra de Deus nos mostra, e principalmente agora ele coloca como João, coloca quase que como personagem central aqui nessa narrativa, ele está colocando Jesus, mas coloca Maria Madalena e mostrando exatamente a diferença que Cristo faz, a ressurreição de Cristo faz na minha vida e na sua vida. E eu quero destacar isso nessa noite, para que nós possamos entender aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo e por que a ressurreição de Cristo é aquilo que nos traz sentido para a nossa vida, nos traz alegria, nos traz contentamento. A primeira coisa no texto é que a ressurreição de Cristo Jesus nos dá uma viva esperança. Se você notar, tanto o verso 1 quanto no verso 19, João faz questão de dizer que é o primeiro dia da semana. Há um livro chamado Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson, que mostra que isso aqui não é aleatório, não está aleatório. Se a gente entendeu antes, o primeiro dia da semana não seria domingo. Mas agora os discípulos já começam a contar, e João já começa a contar, que o primeiro dia da semana agora é domingo. E a gente vai olhar que aqui está fazendo um contraste entre a antiga lei e a nova, a antiga aliança e a nova aliança. Se a gente for olhar, Palmer Robertson vai dizer que antes, na antiga aliança, nós trabalhávamos primeiro para que depois nós pudéssemos descansar. Agora, em Cristo Jesus, por causa daquilo que Ele fez, nós descansamos primeiro e depois nós trabalhamos. Essa toda é a ordem agora do Evangelho. Nós precisamos entender e aplicar isso na nossa vida, em
em todos os sentidos. Ou seja, é porque Cristo fez, e agora aquilo que nós fazemos em seguida não passa apenas de uma adoração a Deus, um agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Por isso, em alguns momentos, quando normalmente as pessoas querem achar alguma maneira da gente decidir algumas coisas, ou de ter na nossa vida algum parâmetro para a decisão, as pessoas perguntam de maneira errada, ou seja, em seus passos o que faria Jesus, na verdade é o que Cristo Jesus fez. Ele já fez. Ele já fez. E nós precisamos entender que a realidade do Evangelho, ela é o indicativo sempre antes daquilo que é imperativo. Ou seja, Cristo fez e a obra dele foi completa. Tudo aquilo que nós fazemos a partir de agora é apenas adoração a Deus, é fazer parte desse reino, mas nada do que eu ou você possa fazer é capaz de trazer a salvação. Ou muitas vezes nós nos jogamos no frenesi na nossa vida de querer fazer algo mais, fazer alguma coisa, porque muitas vezes nós não entendemos exatamente a extensão do sacrifício de Cristo Jesus. Pedro, ele nos diz, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Há uma nova esperança, então, um certo futuro agora para a nossa vida. Paulo ainda diz aos Romanos, no capítulo 10, ele fala, aqui está o alvo da sua fé. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Nós temos uma nova esperança, um novo futuro, um futuro garantido pela ressurreição, né? E tudo isso pela fé que Cristo Jesus, o que Deus gera em nosso coração também. Mas há algo que nós precisamos compreender e aplicar na nossa vida. Ou seja, nós não podemos agora na nova aliança de maneira nenhuma inverter essa ordem do indicativo para o imperativo. E nós vivemos movimentos religiosos assim. Talvez você aqui esteja ferido por alguma dessas coisas. Ou seja, de quase que metas a cumprir, metas a bater na sua vida cristã, na sua carreira cristã, para que de fato você venha atestar que sim, você é salvo por Cristo Jesus. Nós precisamos compreender, em primeiro lugar, e ter essa paz no nosso coração, que aquilo que precisava ser feito, Cristo Jesus fez. Portanto, nesse primeiro dia da semana, uma nova ordem se fez. Tudo se fez novo. E, portanto, nós participamos dessa vitória de Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos, ou seja, o nosso desempenho e esforço, se não for como adoração, não passa de barganha diante do Senhor. E às vezes nós nos perdemos aqui. Nós nos perdemos em falsos moralismos daquilo que nós devemos ou não fazer, e a gente precisa entender, antes de mais nada, que o mais importante é aquilo que Cristo fez. E nós precisamos nos apropriar da vitória de Cristo Jesus, porque nós estamos nele. Mas há uma segunda lição, e que nos responde a pergunta, porque quais os benefícios que nós temos na ressurreição de Cristo? Ele nos dá uma eterna garantia. Olha aquilo que o verso 12 no texto nos diz. Diz, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Às vezes nós olhamos para as Escrituras e achamos que algumas coisas são aleatórias. Isso aqui não é aleatório. Não pode ser aleatório. Por que está um anjo na cabeceira sentado aonde Jesus foi colocado morto, em cima ali de uma pedra, e tem um anjo na cabeceira e outro aos pés? Não lhe vem à mente e à memória a tampa da arca, do propiciatório, aonde na arca da aliança demonstrava exatamente aquilo que iria acontecer em Cristo Jesus?
Fica parecendo que os anjos escolheram de maneira aleatória, mas não é isso. Há um teólogo, Gerhard Voss, que ele fala que é exatamente os anjos estão celebrando aquilo que acabou de acontecer e aquilo que tinha sido prometido, ou seja, a propiciação foi realizada. Eles estão um numa ponta e outro na outra, igual quando nós temos a descrição da tampa ali do propiciatório. Portanto, nós estamos falando de justificação, e essa justificação é a nossa garantia que nós temos. Justificação sempre na palavra de Deus é um ato, e nós não podemos esquecer disso jamais. Se a gente achar que justificação é um processo, nós incorremos em erros gravíssimos. E a história da igreja cristã mostra isso. Ou seja, em alguns momentos onde a igreja vendia salvação, ou em alguns momentos dos nossos dias que as pessoas começam a vender de novo a salvação, isso vai contra o conceito de justificação. Ou seja, a justificação é um ato, ela não é processo. Portanto, Cristo Jesus já fez, e Ele morreu por nós. A propiciação ela já foi feita de uma vez por todas. Para que a gente traga a memória e relembre a nossa confissão de fé, ela falando no capítulo 11 sobre a justificação, ele diz, o que Deus chama eficazmente também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles, operadas ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Portanto, nós temos uma nova garantia, uma eterna garantia na ressurreição de Cristo Jesus. A tampa do propiciatório apontava para o povo para esse dia. O povo na antiga aliança, ao obedecer ali e cumprir os rituais de sacrifício, eles também estavam antevendo esse momento que agora aconteceu em Cristo Jesus. Por causa, então, ao aplicar isso na nossa vida e trazer uma aplicação para nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós muitas vezes continuamos sem usufruir dos benefícios que nós temos da justificação de Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos pegamos com vários problemas e dificuldades na nossa vida e na nossa caminhada por causa dos nossos pecados e daquilo que é uma reação comum do pecado e da nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz, desde o início, quando o pecado entrou no mundo, aquilo que atingiu o ser humano, que foi logo a seguir, ele expressou esses sentimentos de culpa, de medo e de vergonha. Continuam sendo na nossa vida os maiores problemas da nossa existência. Continua sendo os nossos problemas. Quando muitas vezes as pessoas elas perdem a razão ou que acham que a morte é a solução para a sua vida, normalmente ela está fugindo por causa de alguma dessas coisas, ou por culpa, ou por medo, ou por vergonha. Quando normalmente nós estamos nos debatendo sem exatamente nos apropriar da verdade do Evangelho, com tantos problemas que podem acontecer na nossa vida e nos atingir, nós estamos exatamente voltando atrás e assumindo os efeitos da culpa, do medo e da vergonha. Mas a palavra de Deus nos garante que a ressurreição de Cristo Jesus nos traz essa eterna garantia. Nós somos justificados. Cristo Jesus, ele sofreu a nossa vergonha. Cristo Jesus, ele levou a culpa sobre ele. E Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que o amor perfeito é aquele que lança fora todo medo. Portanto, nós temos a garantia eterna em Cristo Jesus por causa da ressurreição.
Em terceiro e último lugar, ainda a ressurreição de Cristo nos dá toda a autoridade para viver e para proclamar. Logo a seguir, no verso de número 17, Jesus diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E o verso 18 diz, então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor. Paulo, quando fala aos Filipenses, no capítulo 3, verso 10, ele diz, quero conhecer de Cristo o seu poder e da sua ressurreição. E nós amamos essa linguagem que Paulo usa, falando a respeito do poder que nós temos a partir da ressurreição de Cristo Jesus. E ao entender tudo isso, nós vamos perceber que, logo a seguir, da mesma maneira como Maria Madalena, o nosso papel é exatamente esse, na proclamação do Evangelho, é proclamar essa autoridade, sabendo que nós temos autoridade para viver e proclamar por causa da ressurreição de Cristo Jesus. E para falar para as pessoas, e para mim mesmo, para você mesmo, que em Cristo Jesus nós temos sim a redenção dos nossos pecados, nós temos a remissão dos nossos pecados e, portanto, todo e qualquer sofrimento que nós passarmos aqui nesse tempo, tudo isso vai ser completamente passageiro, porque nós temos uma vida agora garantida em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus fala para Maria Madalena é exatamente aquilo que nós pregamos ao longo do tempo. Lá em Efésios, no capítulo 2, Paulo diz, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco em Cristo Jesus. Muitas vezes nós cristãos aqui do século XXI, raramente ou nunca falamos sobre a autoridade que é a nossa através da ressurreição de Cristo Jesus. Mas isso é aquilo que nós temos garantido. É por causa de Cristo Jesus que nós temos, então, essa nova esperança, viva esperança. É por causa da ressurreição de Cristo que nós temos essa eterna garantia. E é por causa da ressurreição de Cristo que nós temos agora uma nova autoridade para proclamar o poder de Deus e de Cristo Jesus sobre a morte. Lá no início eu falei a respeito do livro de John Owen, que diz a morte da morte na morte de Cristo. Se nós não entendermos isso, não compreendermos esses benefícios da nossa vida, a vida aqui na terra, nós temos tantas dificuldades. Eu sei que a tristeza nos abate quando nós perdemos entes queridos, ou normalmente quando também nós vamos, em algum momento, passar por situações assim, de perceber que nós estamos também morrendo, se nós não entendermos que Cristo Jesus venceu a morte, e que isso aqui é passageiro, nós não estamos usufruindo dos benefícios de Cristo Jesus e da sua ressurreição. Portanto, a autoridade e poder sempre é direcionada para a proclamação do Evangelho em toda e qualquer época, e é sobre esse poder que a palavra de Deus está nos falando, esse poder que nós temos a partir da ressurreição de Cristo Jesus. É Ele que diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e a partir daí Ele comissiona também os seus discípulos. Nessa noite, ao olhar para esse texto, eu quero concluir citando algo que eu creio que os irmãos sabem, muitos sabem de cor, que é o nosso credo apostólico, que diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo,
na vida eterna. Amém? E ainda, capítulo 8 da nossa confissão, que diz assim, de Cristo mediador: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Os benefícios da ressurreição de Cristo Jesus que nós temos na nossa vida, nós temos uma eterna esperança. Nós temos uma garantia que ela não perece jamais. E nós temos uma nova autoridade por causa de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?